Olá, bom dia. Estamos hoje em clima de festa, né? Na verdade, é um dia festivo. Estamos hoje completando um ano que estamos ali pastoreando a nossa igreja, Assembleia de Deus, Jardim Progresso, Campo de Campinas, Aparecida de Goiânia. Estamos muito felizes, muito honrados, nós aqui, né? Pastor Eta, Elisângela, Elisa Ranieri, muito agradecidos a Deus. Já orei hoje agradecendo a Deus. Não que eu não faça isso todos os dias, né? Mas hoje em especial por estarmos completando um ano. Louvo a Deus por essa riquíssima oportunidade que Ele nos concede. É um privilégio muito grande, assim como é um privilégio muito grande, também é uma responsabilidade ainda maior. Quero deixar aqui um texto em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 16 a seguir. Diz assim: Então entrou o rei Davi, ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes. E proveste-me segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu bem conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas para fazer notório todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. É um texto que eu tirei como base para gratidão a Deus. Todos os eventos, eu costumo falar sobre esse texto que Davi escreveu quando ele depois que assumiu o reino e tem um período de descanso, construiu o seu palácio, sua casa belíssima, estava todo em conforto. Então, se ele para e olha que a casa do Senhor, ou da tenda que eles transportavam, a arca da aliança. Então, assim, ele que desejou construir uma casa para colocar essa arca, porque a arca então vinha em tendas de um lado para o outro. Embora Deus não exigiu isso dele, nunca falou, o próprio texto vai dizer, mas quando ele para tudo, que está em paz, tranquilo, o que me chama a atenção é justamente isso. Porque geralmente nós, quando estamos bem, a nossa tendência, já vi muitas pessoas que Deus não fez nada, se não fosse meus esforços, meus méritos, não teria chegado aqui. E Davi que nos dá uma lição completamente diferente. Quando ele chega a esse ponto, ele olha e fala, deseja no coração construir um templo, um lugar para que a arca pudesse ficar ali. E ele então conversa com o profeta, na época, o profeta Natan, que o aconselhava, e eu acredito que o profeta também ficou feliz e fala, vai em frente. Só que quando o profeta volta para sua casa, vai dormir, Deus fala com ele e fala, né, todo o texto anterior aqui, que está feliz, a gente percebe, de Davi ter se lembrado disso, da aliança, da arca, estar assim e desejar no coração, porque é muito bom você, nos momentos bons, lembrar de Deus, lembrar de tudo que ele fez. E Davi faz isso. Então Deus fala com ele, olha, o reino de Davi foi um reino sanguíneo, que derramou muito sangue. Ele não irá construir, mas o descendente dele, Deus preparou, a descendência de Davi sempre terá um posterior. E tem cumprido isso até os dias de hoje. Então, assim, e o profeta Natan, então volta ali para Davi, fala tudo isso. E Davi, aqui, em vez de entristecer, Deus, foi no meu coração que o Senhor colocou, agora é meu filho. Não. Ele entra e fala com Deus. Então entrou o rei Davi, ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me trouxeste até aqui? Nós tiramos aqui algumas características, né? Primeiro, ele desejou no coração e Deus falou, seu descendente. E ele alegrou-se com isso. Além de Deus falar que seria o descendente dele, que a posteridade dele, a descendência dele, teria sempre um rei. Estaria sempre no poder. Então isso é muito gratificante e muito nobre de se olhar, de ver, não é à toa que Davi é considerado, chamado um homem segundo o coração de Deus. Um coração que realmente mostra gratidão a Deus, responsabilidade com Deus e desejo de sempre fazer o melhor. E esse texto eu tiro ele, como já disse, para gratidão.
E para trabalho, como eu já sempre disse também, lá em Eclesiastes 9:10, que diz: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para o além para onde tu vais, não há mais trabalho, não há obras, não há indústria. Pensando nesse texto também, se fizermos uma junção, é justamente isso aqui. Tudo que Deus colocar no nosso coração, para nós fazermos conforme a minha força. Não é conforme a força de A, conforme a força de B, não é conforme a força do meu irmão e da minha irmã. A força que Deus me deu. E essa é uma pergunta que nós precisamos fazer constantemente. Eu estou fazendo conforme as minhas forças? Eu estou realmente desempenhando aquilo que Deus me deu? Davi teve um projeto e colocou diante de Deus e desejou realizar esse projeto. E Deus disse: não, será seu filho. E ainda assim ele se alegrou. Se for continuarmos lendo o texto, nós vamos perceber que ele organizou tudo, deixou tudo preparado. Salomão teve pouquíssimo trabalho para a construção, só ficou realmente com a construção. Os materiais necessários, Davi deixou preparado para ele. Quanta gratidão no nosso coração ao meditarmos nisso. Sabemos que estamos fazendo para Deus. Se estamos fazendo para Deus, Deus vai nos honrar, nos abençoar. Não da forma que nós queremos. Davi não construiu o templo, não é falar o templo de Davi, é o templo de Salomão, o templo que Salomão construiu. Mas isso não impediu ele de ser grato a Deus, de chegar diante de Deus e dizer: quem sou eu, Senhor Deus? Quem sou eu? E qual é a minha casa? Porque Davi sabe de onde ele foi tirado. O próprio Deus, no texto anterior, que fala que quando o profeta Natan chegou diante dele, falou: olha, te tirei do meio das malhadas, te tirei lá do meio das ovelhas, você trabalhava nas ovelhas, te trouxe para este lugar, deu um lugar a ele de honra. E ele continuou grato a Deus. Que nós também possamos ter no nosso coração essa gratidão de fazermos o melhor na obra dele. Não é o melhor comparando com o que A faz, que B faz, o melhor de nós. Que Deus coloca no nosso coração, desempenhar, fazer com responsabilidade a obra dele, o trabalho que ele nos entregou. E saibam, irmãos, que é essa gratidão que eu tenho. É esse o desejo do meu coração, de fazer com responsabilidade aquilo que Deus me entregou. E com essa mesma premissa, tudo quanto me vier às mãos, fazer conforme as minhas forças. Não deixar, porque Deus me deu um projeto, quando eu for isso ou aquilo, eu vou realizar. Não. Deus colocou hoje, realiza hoje. É para hoje, é para agora, é para esse tempo. Eu falo assim, eu sou prova viva do chamado de Deus na minha vida, na minha família. Nós não somos descendentes de pessoas de grande nome, que tem nome, conhecido, pastores, isso aqui não. Eu tenho um tio que é pastor, mas não é conhecido. Então eu falo direto, eu sou prova viva, testemunha viva do chamado de Deus. Louvo a Deus pelo Campo de Campinas, pelo Ministério de Campinas, que tem homens e mulheres que têm essa responsabilidade de olhar com o olhar de Deus. Eu falo isso direto. Sinto-me no Campo de Campinas uma família. As nossas lideranças, o Bispo Ides, a Bispa Neuza e toda a liderança, Pastor Samuel, Pastora Cleoni, sinto família. Pessoas da qual a gente não tem que fazer, como tu diz, grandes coisas para conversar com eles, eles estão sempre dispostos a nos ouvir, a conversar, a chamar pelo nome. Eu falo, isso é maravilhoso, né? Que eu amo que me chame pelo nome, então eu também costumo chamar as pessoas pelo nome. E nós temos isso na nossa liderança. E eu sou muito grata a nosso Deus. O dia que o pastor Samuel nos ligou para falar dessa igreja, eu estava no meu momento devocional, quando o telefone tocou, eu atendi, né? O pastor Samuel falou: irmã Elisângela, estou tentando falar com o pastor Wellington, não estou conseguindo. Ele estava no serviço. É que surgiu uma igreja. É lá na região da Vila Brasília, nos Correios da Vila Brasília. Eu nem sonhava para onde ficava, né? Mas ainda assim, meu coração alegrou. Eu mandei uma mensagem pro Wellington, falando que quando ele pudesse retornar para o pastor Samuel. Então, assim, e ele já falou: então, prepare-se, porque na segunda-feira, dia 17, será a posse. Irmãos, que responsabilidade que foi. Meu coração saltava de alegria e de responsabilidade de pensar: não são pessoas que vamos trabalhar para nós, é para o reino de Deus. E chegando ali, conhecendo cada irmão, o carinho que fomos recebidos ali, pelos irmãos que nos receberam, quão maravilhoso é. E na terça-feira,
após a posse, uma amiga minha, que inclusive congrega aí, me ligou, e aí, Li, como você está se sentindo? Eu falei, é uma peso tão grande que eu quero sumir. Irmãos, porque não é que você não quer fazer, porque quando eu falo, não é para mim, é uma responsabilidade que nós sabemos que temos que fazer o melhor, e não é o meu melhor, é o melhor para Deus, não é do que eu quero, mas é do que Deus é. Então, assim, nós temos essa responsabilidade muito grande de estar ali fazendo esse trabalho na obra do Senhor. Então, é muito gratificante e trabalhar, fazermos a obra dele com esse amor. E eu coloco diante de Deus e constantemente diante dos irmãos nossa responsabilidade para com Deus, para com a obra dele. Em Lucas, no capítulo 17, do versículo 7 a seguir, diz assim, ó: qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dará graças a tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, se fazemos só o que deveríamos fazer, não tem mérito, é responsabilidade. Então, nós precisamos apresentar. E Deus vai nos colocando, Deus vai nos dando essa orientação para fazermos o melhor, para termos o melhor. Então, assim, se eu não, que Deus colocar no meu coração, faça algo que eu não faço, não vai surgir algo novo, porque não desempenhamos, não fazemos. Então, assim, que nós possamos ter isso no nosso coração. E eu quero deixar aqui um testemunho. Eu estou congregando no Campo de Campinas desde 2002. Cheguei no Campo de Campinas, não conheci ninguém lá no último setor aqui da nossa região. Nem asfalto tinha. Era um bairro, assim, completamente isolado. Mas Deus me chamou. Eu conheci, na época tinha regional, região noroeste, região sudoeste e União Norte. Comecei a trabalhar como secretária da região noroeste e conheci a União Norte nessas reuniões que tem de lideranças e de obreiros todo primeiro domingo e desejei no meu coração ser secretária da União Norte. Não conhecia ninguém, embora meu pastor era bastante conhecido. E eu falei no meu coração, nossa, eu quero ser secretária da União Norte. Falei com ninguém. Mais ou menos em setembro, Deus usou a irmã e disse assim, ó, aquilo que está no teu coração eu vou realizar. Aí eu fiquei assim, né, tanta coisa que está no coração da gente, nem lembrava o que era. Quando foi o ano seguinte, fez a diretoria, e o irmão, nem me conhecia direito, hoje pastor Jair, dirigindo aí lá pro Piauí, me ligou e falou, irmã Elisângela, eu gostaria que você fosse secretária da União Norte. Aí me veio a palavra na hora, aquilo que está no teu coração. E eu, submissa, né, falei, meu coração tava com vontade de gritar, sim, 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 né? Mas primeiro fui falar com meu pastor, pedi autorização, para depois eu dar a resposta. Aí eu conversei com meu pastor, e é claro, ele autorizou, e dei a resposta. E daí pra frente comecei a trabalhar e também queria organizar a recepção da União Norte. E Deus também realizou. Só falava com Deus no meu coração. E Deus realizou. Irmãos, eu sou muito grata. Amo o Campo de Campinas. Amo o trabalho. Amo trabalhar, amo fazer a obra de Deus. E cada estratégia, e cada dia que Deus fala, faz isso, e que na medida que vamos fazendo, Deus vai nos dando novas estratégias, faz mais isso, faz mais aquilo. Então, à medida que nós nos desempenhamos, Deus vai nos dando novas orientações, novos ritmos. Como a gente retém, para quando eu fizer isso, não. Deus vai nos dar. Se nós chegarmos a determinados lugares, Deus nos dará novas estratégias. Então, essa é a minha gratidão. Louva a Deus. Deixo aqui, né, parabéns para nós, nossa família, porque nós somos presenteados com esta igreja. Então, que Deus possa abençoar as nossas vidas, o nosso ministério aí com vocês, que essa igreja seja grandemente abençoada, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Meu forte abraço, Igreja do Jardim Progresso, nosso Campo de Campinas. Que Deus nos abençoe. As nossas lideranças, o bispo Oídice, a bispa Neuza e toda a liderança, que eu tenho muito apreço pelo nosso campo. Que Deus nos abençoe com todas as sortes de bênção, em nome de Jesus, e amém.